Olá, pessoal. Nós saudamos a todos vocês que estão conosco aqui e agora. Saudamos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos fazer juntos uma oração ao Senhor, nos apresentando a Ele para esses momentos de adoração ao Senhor. Oremos então. Louvado Deus, bendito seja o teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos traz salvação e graça infinita. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos sustentado. E porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja, Senhor, o teu nome, porque, Senhor, mesmo nesse momento, nesse ano tão difícil, Senhor, podemos sentir a tua presença. A ti, ó Deus, toda honra, glória e poder. Amém. Te louvamos, ó Deus, e sabemos e reconhecemos que só tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Aceita o nosso louvor e fica conosco neste culto. Aceita esse culto de adoração a ti. Amém. A gente convoca agora todos vocês a participarem nessa adoração ao Senhor. Nasceu o vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos, ó vinde e adoremos ao nosso Senhor. O hino 230 do nosso Inário Novo Cântico nos convida a esta adoração. Vinde, fiéis, triunfantes, alegres, ó vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós nas alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória contentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica nos Salmos 96, de 2 a 3. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos,
as suas maravilhas. Nesse mês de dezembro, num ano tão difícil como o ano de 2020, nós estamos aqui celebrando a vinda do Senhor que nos trouxe a salvação. Louvemos ao Senhor, então, com esse cântico que nos convoca também a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quem é como nosso Deus, que dos altos vela por nós? Ninguém jamais provou amor maior que o amor de Deus. Nele tu te consolas. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra e digam entre as nações que o Senhor reina. Que o Senhor reina. Quem é como nosso Deus, que dos altos vela por nós? Ninguém jamais provou o amor maior que o amor de Deus. Nele tu te consolas. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra e digam entre as nações que o Senhor reina. Que o Senhor reina. Que o Senhor reina. Nesse momento, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor Deus, que é santo, 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 e confessar a Ele as nossas faltas, os nossos pecados, e, sobretudo, louvando a Ele por sua graça infinita, a graça que nos salvou em Cristo Jesus. Vamos fazer então uma oração de confissão e louvando ao Senhor por esta eterna esperança nele, nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nesse momento, o nosso coração está diante de Ti, Senhor. Nós não temos justiça nossa própria para lhe apresentar, mas nós temos o Teu perdão. Nós temos o Senhor que sofreu por conta das nossas transgressões e nos trouxe a paz em nossas consciências, porque estamos livres da culpa do pecado em Cristo Jesus, o representante de cada um
daqueles que te buscam diante de Deus para entrar na tua presença, Senhor, lavados, purificados, ó Deus, completamente limpos do pecado. Glória ao teu nome, porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Ó Deus, e lá ficaram, e lá estão. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Que esses momentos sejam, ó Deus, de adoração e louvor sincero ao Senhor, que, tendo feito céus e terra, ó Deus, e sendo suficiente em si mesmo, quis, ó Deus, compartilhar conosco tanta vida, tanta graça, Senhor. Ó Deus, recebe o nosso louvor e adoração. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Eu tenho ainda um outro salmo para ler, é o Salmo 37. Então, o Salmo 37 nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bem, nessa próxima canção, nós somos convidados a rever os nossos caminhos, né? E lembrando nesse salmo que há um ensino aqui para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e no mais, ele tudo fará. O cântico se chama Sinceramente. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus, e que das trevas a luz ele traz, e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo para crer. Vão correndo para Deus, vão correndo para Deus, esperando o caminho melhor, esperando o caminho melhor. Se realmente é verdade que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero este amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto
paz, a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero este amor a nascer. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor, Certamente um caminho. certamente um caminho melhor. Amém. Há um caminho melhor, um caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Nós vamos ler agora no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 9 a 14. E João diz assim acerca de Jesus: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim foi, meus irmãos e irmãs. Deus veio até nós. Jesus nasceu, andou por esse caminho terreno, sofreu tudo e muito mais do que sofremos, e morreu em nosso lugar por conta dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou e subiu aos céus, de onde ele reina, e um dia ele voltará. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Cantemos então o nosso desejo de estar com o nosso Jesus para todo sempre, porque ele vivo está e com ele viveremos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar
enfrentarei. Sem ele então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Vamos ouvir então a mensagem do nosso Deus, uma palavra que será exposta hoje com o nosso irmão Alexandre. Graça e paz, irmãos. Que bênção, que gostoso que é nós podemos adorar o Senhor, exaltar o nome de Jesus Cristo, especialmente nessa época de ano, Natal, tão especial para a vida dos cristãos, da Igreja do Senhor. É uma pena nós não podermos estar todos juntos, né? Isso realmente é muito triste, mas em espírito e em verdade eu creio que nós estamos adorando o Senhor agora, juntos, exaltando o nome do Senhor e propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse ano voou, meus irmãos. Dá para acreditar que o Natal já passou, 2020 está chegando ao fim. A nossa série de mensagens também já chegou ao fim. O Salvador já nasceu e o último cântico a respeito do menino Jesus é o cântico de Simeão, que ficou conhecido na história da igreja como Nunc Dimittis, que é a tradução das primeiras palavras da versão em latim do cântico no texto de hoje e que significa agora despede. Depois a gente vai entender um pouco melhor essa expressão. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 2, e ler dos versículos 21 a 35. Eu vou fazer essa leitura na versão Nova Almeida atualizada. Você acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 2, 21 a 35, diz assim a palavra do Senhor. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque através dela nós conhecemos a Cristo e também ficamos sabendo a respeito de seu nascimento
e de tudo que aconteceu na sua vida e obra que nós precisávamos saber. Obrigado porque esse conhecimento nos traz vida e esperamos ser mais uma vez abençoados e edificados pelo Senhor, meditando na vida de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Mais uma vez eu venho a ti, consolo e paz a procurar, a promessa Cristo estou a esperar. Em meus braços tenho aqui o bebê Jesus a segurar, agora vejo, eu posso descansar. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção. Menino Deus que veio a nós, verdade a nos confrontar, a graça que irá nos consolar. Em tempos de escuridão, tão bela história nos contar, no mundo a tua glória vai brilhar. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção, a revelar a intenção de todo o coração, nos despertar, dar esperança a toda a criação. Antes de falarmos sobre o cântico de Simeão em si, vamos explorar um pouco do contexto dele, o que veio antes de ele entoar esse cântico de louvor ao Senhor. Os versículos 21 a 24, eles mostram o cumprimento dos requisitos da lei de Deus, tanto para a mãe do bebê como para o bebê, tanto para Maria como para Jesus. Então, a começar do que precisava ser feito com o menino.
a circuncisão ao 8º dia. Irmãos, esse rito judaico, ele é anterior mesmo à lei de Moisés, porque ele foi estabelecido com Abraão, lá em Gênesis 17, quando Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão, de através da vida dele, abençoar todas as famílias da terra, e assim o sinal seria a circuncisão, né? Uma circuncisão no órgão genital masculino daquele bebê. Essa era a diferença, esse era o sinal que mostraria que aquele povo era um povo santo, separado para o serviço e a glória do Senhor, o único Deus verdadeiro, o Deus revelado em Israel. E mais tarde, em Levítico 12, 3, nós vemos a lei de Moisés, já propriamente dita. Então, esse ritual da circuncisão estabelecido com Abraão, agora na lei de Moisés, então, se perpetuava dentro dos costumes do povo de Israel. E aí a gente começa a se perguntar por que Jesus, ele sendo quem ele era, ele precisava passar por todos esses rituais, porque ele não precisava de nenhum tipo de purificação, mas para ele ser ouvido como mestre, como ele mais tarde passaria a ensinar nas sinagogas, a pregar a palavra de Deus, a anunciar o evangelho e a chegada do reino de Deus, para ele ter autoridade como um mestre judeu, um rabi, ele precisava ser circuncidado como todo judeu. A tarefa de Jesus, como segundo Adão, como Paulo mais tarde vai tratar a respeito de Jesus, era de guardar toda a lei que o primeiro Adão não guardou. Jesus, ele era o israelita perfeito, para que mais à frente, no ápice do cumprimento da sua missão, ele fosse o sacrifício perfeito. Paulo diz em Gálatas 4, 4 e 5 que Jesus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que fôssemos adotados por Deus. O Filho perfeito, o Filho unigênito de Deus, o único Filho legítimo, ele precisava resgatar os outros que se tornariam filhos, tanto o povo de Israel como nós, que somos considerados gentios porque não somos judeus. E a circuncisão era um sinal da obediência passiva da lei de Jesus, porque não foi ele que decidiu ser circuncidado, mas seus pais, obedecendo à lei de Deus, o levaram para ser circuncidado ao 8º dia. Mais à frente, por decisão sua, e aí sim um sinal da obediência ativa de Jesus, quando ele é batizado por João Batista, e aqui há uma substituição de paradigma do novo sinal em que o povo de Deus seria conhecido por participar do reino de Deus e ser o povo do Senhor, que é o batismo que vem para substituir esse ritual da circuncisão. Jesus não tinha nenhum pecado para ser purificado, porque o batismo de João, ele anunciava que todos precisavam se arrepender e crer em Deus para a salvação. Mas Jesus não tinha pecado, porém ele vem e cumpre esse ritual para assim abrir, inaugurar o seu ministério público e cumprir todos os requisitos da lei de Deus. Ele tinha uma obra para realizar, que nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda injustiça, mas ele mesmo não tinha pecado algum. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus proveu a salvação em Cristo, mas para não ser mentiroso, para que a sua palavra não fosse uma mentira, ele tem que punir o pecado, porque Deus é santo e ele não convive com o pecado. E essa punição, ou ela é feita no pecador, naquele que ofende Deus cometendo o pecado, ou num substituto, ou em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E o nome de Jesus, ele é muito significativo. Não é um nome aleatório, não é porque era um nome comum da época,
mas ele tem um significado a respeito da sua obra. Então esse nome que aparece para nós como Jesus, né, em português, ou Jesus em grego, é o equivalente ao hebraico Josué, que significa Javé, é Salvador. Então esse nome mostra a obra de Jesus. Um anjo havia anunciado em sonho para José, o que está registrado lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, que disse assim: ela, Maria, dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu pecado dos pecados deles. É interessante que essa informação é dada a José a respeito que Jesus salvaria o seu povo dos pecados deles. E mais tarde, quando Gabriel também aparece a Maria, na verdade antes até de José, em Lucas 1:31, ele também diz que o nome dele deve ser Jesus. Então, Gabriel e o anjo que aparece em sonho a José revela que o nome dele deve ser Jesus. Então, essa criança já tem um nome que não será escolhido por seus pais, mas foi estabelecido por Deus, segundo a obra que ele faria. E o texto diz: passados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, eles foram ao templo para que Jesus fosse apresentado, né? Essa lei está lá em Levítico 12. Então a Maria, ela precisava ficar em quarentena depois da concepção de Jesus, passar 40 dias para depois ir ao templo e apresentar o menino ao Senhor lá em Jerusalém. Lá em Êxodo 13:2 diz que todo primogênito será consagrado ao Senhor. Essa consagração era como se fosse um resgate do primogênito, algo que era feito para lembrar o povo de Israel de como Deus preservou os primogênitos, os israelitas que estavam lá escravos no Egito, e matou todos os primogênitos dos egípcios. E assim Deus promoveu uma libertação poderosa da escravidão, e tudo isso apontava para o nosso Senhor Jesus, como todo o Antigo Testamento aponta para a obra de Jesus, e ela está se cumprindo agora com o seu nascimento. E Maria ainda ofereceu um sacrifício segundo a lei para cumprir seu ritual de purificação, conforme Levítico 12, de 6-8. A oferta lhe oferecida foi a de 2 pombinhos. E segundo esse texto de Levítico, é a oferta dos mais pobres, daqueles que não tinham condições de oferecer um cordeiro em sacrifício, mostrando a humildade e a simplicidade dessa família que foi escolhida para que o Salvador viesse dela. Os rituais da lei descrito aqui, somente no Evangelho de Lucas, foram os seguintes, então. Primeiro, a circuncisão de Jesus no 8º dia. Segundo, o resgate do primogênito. E o terceiro, a purificação da mãe. E agora, eles haviam cumprido tudo conforme a lei de Deus, exigia. Mas antes de ir embora de Jerusalém para casa, uma pessoa especial queria ver um menino, queria contemplar o Salvador. Uma pessoa que aguardava ansiosamente a consolação de Israel, que confiava nas promessas do Senhor. Ele aguardava o Messias, o Salvador. Versículo 25, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Nós temos poucas informações sobre Simeão. Na verdade, nós temos as informações que esse texto nos dá, e ele não aparece mais em nenhum outro lugar. O texto então diz que ele morava em Jerusalém, era um judeu justo e piedoso, e esses adjetivos são muito importantes para a gente qualificar esse israelita, esse judeu, esse servo do Senhor. Diante ali de um cenário onde muitos judeus já não estavam vivendo conforme a lei, já tinham alterado muitas coisas e acrescentado muitas coisas à lei, muitos judeus que viviam sem piedade, muitas seitas dentro do judaísmo, como a dos fariseus, que Jesus fala bastante contra eles no seu ministério, uma seita onde eles levaram a lei ao extremo do legalismo, onde eles exigiam algo que nenhum ser humano, nenhum homem podia cumprir, a não ser o próprio Jesus, o próprio Messias.
também eles viviam de uma forma que não agradava ao Senhor, e Jesus veio para mostrar isso. Também tinha a seita dos saduceus, que não criam na ressurreição, não criam em anjos. Imagina como eles receberam essas notícias, essas histórias a respeito de Jesus, já que eles não criam nessas coisas sobrenaturais. Então os judeus estavam muito distantes da palavra do Senhor e do Deus verdadeiro. E enquanto Simeão é justo e piedoso, esse adjetivo piedoso é especial, porque ele é só dado no Novo Testamento para mais um homem, que é Ananias, aquele que anuncia a Paulo que ele será um instrumento usado pelo Senhor. Então, havia, naquele momento, muitos ainda que estavam sendo fiéis ao Senhor, tementes a Deus, mas num cenário geral parece que é difícil de ver pessoas justas, piedosas, que servem ao Senhor de coração, mas ainda havia. E Simeão era um deles. Ele esperava a consolação de Israel, ele aguardava o Messias, ele cria nas promessas, apesar de aos olhos de alguns estar demorando, e o Messias não via, as coisas não estavam tão boas para o povo de Israel, mas ele esperava a consolação de Israel. E algo interessante para se destacar também é que o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E isso aqui, irmãos, é muito incomum, antes da descida do Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo estava sobre alguém. Essa promessa da descida do Espírito Santo queria se cumprir lá em Atos 2, anos à frente. Aqui diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Diferente de Isabel e Zacarias, que diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. E aqui há uma ideia de continuidade. Esse verbo usado aqui no grego, estava sobre ele, dá uma ideia de que o Espírito Santo estava sempre com ele. Então não foi o momento que ele foi cheio do Espírito, mas era um homem que vivia guiado pelo Espírito Santo e recebia revelações do Espírito Santo. E ele recebeu uma revelação de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E por causa dessa declaração e do início do cântico, no versículo 29, existem as suposições mais comuns de que esse seria um ancião já, que estava prestes a falecer, mas que Deus havia consolado a sua alma dizendo que ele veria o Cristo do Senhor, o Messias, o Salvador, antes dele partir. Essa é a interpretação mais comum. Então, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, no exato momento em que Jesus estava lá, cumprindo as exigências da lei, junto com Maria e José. E só pelo Espírito Santo mesmo que ele poderia estar no mesmo momento para encontrar com Jesus. E ele teve o privilégio não só de ver o Salvador, não de contemplar aquela criança que seria usado por Deus de maneira poderosa para a salvação do povo de Deus, mas ele pegou o bebê Jesus no colo, o Salvador. E aí ele rompe num cântico, com a sua alma transbordando de alegria, ele louva a Deus, dizendo, e aí começa seu cântico no verso 29, agora, Senhor, podes despedir. Esse agora e o despedir é aquele nunc dimit do latim. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O cântico de Simeão, ele mostra agora que esse homem, esse servo do Senhor, esse homem piedoso e justo, ele viu o Salvador. A promessa da consolação de Israel se concretizando, se cumprindo, e ele estava com o Salvador em seus braços. Ele está completamente em paz e agradecido. Está pronto para partir, para ser despedido por Deus, porque a palavra do Senhor se cumpriu na vida dele pessoalmente, para Israel e para os gentios, ou seja, todos aqueles que creriam em Jesus. Simeão não viu a obra de Cristo, mas pela revelação do Espírito Santo ele viu que o bebê Jesus era a salvação que Deus havia preparado para o mundo,
Talvez Simeão tivesse em mente o texto de Isaías 52:10, que diz: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Somente a salvação em Cristo pode conceder essa paz, que até mesmo diante da morte deixa a alma tranquila e segura. Que diferença um servo do Senhor encarando talvez os momentos finais da sua vida, não com medo, não com desespero, com tristeza no coração, mas grato a Deus, cheio de louvor e júbilo, porque ele está vendo a salvação diante dele. O mais impressionante na fala de Simeão, naquele contexto, dentro do templo judaico, é que ele não está falando da salvação exclusiva de Israel, mas de todos os povos. E essa não era uma mensagem popular, apesar de ser a mensagem profética, a mensagem que os profetas trouxeram, que Deus salvaria através do Messias, não só os israelitas, mas os gentios. Parece que poucos criam nessa mensagem ainda. Simeão, ele cria e viu isso acontecendo, viu isso se cumprindo naquele bebê. Simeão diz que Jesus é a luz para a revelação aos gentios. Talvez ele tivesse em mente Isaías 49:6, que diz no final: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Os judeus haviam se esquecido, mas a chegada do Messias estava associada à conversão dos gentios. Era a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse em seu ministério público, registrado lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, essa é a mensagem do Natal, é a luz da vida, é a luz da esperança, é a luz que somente encontra aquele que conhece a Cristo, aquele que contempla o Senhor pela fé. Israel, ele foi o povo que o Senhor escolheu para cumprir suas promessas. A salvação veio pelos judeus, como o próprio Jesus disse mais tarde para a mulher samaritana, porque ele mesmo era judeu. Nisso eles poderiam se gloriar, que do meio deles, do meio daquele povo, surgiria o Salvador do mundo. Mas eles não fizeram quando a salvação chegou. Pelo contrário, o viram como uma pedra de tropeço. Jesus, ele deixou muitos judeus escandalizados com a sua pregação, com o que ele falava a respeito de si mesmo. Mas aqueles que criam ficavam admirados, eram tomados de uma paz indescritível, eram curados, libertos. E o arrependimento tomava conta de suas almas, arrependimento de seus pecados e uma grande alegria. Era isso que acontecia para aqueles que criam no Senhor. Apesar de Maria e José já terem ouvido muitas coisas a respeito de quem seria o filho deles, eles não deixavam de se admirar com as coisas grandiosas que Deus revelava a cada momento. O versículo 33 diz: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Meus irmãos, aqui nós temos uma lição para aprender. Muitos de nós já nos acostumamos com as coisas de Deus. Nós olhamos para o Natal e simplesmente pensamos, é o nascimento de Jesus. Um fato histórico, algo que nós sabemos, uma história. Mas nós que cremos em Cristo para a salvação, sabemos que isso não é apenas uma história, mas é uma mensagem poderosa que pode salvar o mais perdido pecador, a pessoa que está mais afundada na tristeza, em depressão. É somente Jesus Cristo que ele salva e resgata a alma, não é uma simples história, nós não podemos contar simplesmente com uma narrativa, mas é a palavra de Deus se cumprindo na plenitude dos tempos, para que o mundo tivesse esperança, esperança verdadeira e eterna. É importante destacar também, irmãos, que Lucas chama José de pai do menino. Algumas pessoas dizem que José não era o pai de Jesus. Ele não era o pai biológico. Lucas não está entrando em contradição a respeito da concepção miraculosa, através do Espírito Santo de Maria. Mas José era o pai do menino porque ele criou aquele menino, apesar de não ser o pai biológico. E mesmo que não tenhamos nada registrado a respeito da paternidade de José, com certeza ele foi um excelente pai. E
Lucas, a respeito de Maria, nos textos anteriores, disse que ela ficava ponderando todas as coisas que ela ouvia, e ela fazia muito bem isso, porque Jesus não era uma criança comum, era o Salvador, o Redentor de toda a criação. Simeão, então, para despedir Maria e José, os abençoa e traz uma revelação impactante à mãe de Jesus. Ele diz assim: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Até então, as palavras direcionadas a Maria eram palavras que uma mãe ia ficar muito feliz de ouvir. Palavras de honra para aquela que seria a mãe do Salvador do mundo. Mas Simeão, ele traz um lado da profecia que até então não estava sendo enfatizado. Jesus seria muito amado e admirado, mas também seria odiado por muitos. O menino estava destinado a derrubar, ser uma pedra de tropeço para os incrédulos, porque eles se sentiriam acusados de seus pecados pela pregação de Jesus, mas não se arrependeriam e por isso o odiariam. O menino estava destinado a levantar, ser uma rocha de alicerce, a pedra angular para os crentes. Então nós vemos esses dois aspectos da vinda de Jesus, da sua mensagem. Para alguns ele vai ser uma pedra de tropeço. Para o seu povo, para a igreja dele, ele vai ser a pedra angular, a pedra fundamental, como foi profetizado por Isaías. Primeiro, então, vou ler um texto que fala de Jesus sendo a pedra de tropeço lá em Isaías 8, 14 e 15. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. E para aqueles que creriam em Jesus e na sua mensagem, no Evangelho, na mensagem de salvação, ele era a pedra angular, a pedra fundamental de uma construção. A igreja é comparada a um edifício que está sendo construído, mas há uma pedra fundamental, a pedra que vai segurar todo esse alicerce, que é a igreja, o povo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Em Isaías 28, 16, diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. A rejeição de grande parte dos israelitas estava prevista pelas profecias. No Salmo 118, 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Os construtores, os principais religiosos, aqueles que se consideravam a base da religião verdadeira, do Deus verdadeiro, aqueles que poderiam edificar a igreja de Cristo, eles não aceitaram que Jesus era o Salvador deles. Não era quem eles esperavam. Não era a forma que eles esperavam que o Salvador viesse, a forma que Jesus veio. O menino seria alvo de contradição, pois diante do Cristo revelado não há neutralidade. A mensagem de Jesus, meus irmãos, é 8 ou 80, como se diz. Não há meio termo. Não há dois caminhos que levam a Deus. Não há como servir a dois senhores. Não há como negociar o evangelho. Ou pertencemos a Deus e servimos somente a Ele, ou não. O menino manifestaria os pensamentos dos corações. Jesus, com a sua pregação de justiça e da essência do amor de Deus, revelou o que estava no coração das pessoas. Amor a si mesmo, religiosidade sem piedade, amor ao dinheiro, falsidade. Os crentes que aceitavam, que precisavam de um Salvador, se arrependiam e demonstravam fé verdadeira em Deus, esses entendiam que assim é o coração do ser humano, cheio de pecado e de maldade, e precisa de salvação, de redenção. Quanto à mãe do menino, Maria, ela teria sua alma traspassada por uma espada diante do sofrimento que seu filho enfrentaria. A respeito de Simeão ter se dirigido especialmente a Maria, nós cremos que José já estava morto quando Jesus foi crucificado.
E outra coisa também que a gente pode pensar é que Jesus, quando estava lá na cruz, ele olhou para Maria, que estava do lado do apóstolo João, e disse: aí está o seu filho. Isso porque Jesus tinha uma responsabilidade de cuidar de Maria como o homem da casa, e ele está falando agora: quem vai cuidar de você é João. Então, por isso que ele vai se direcionar a Maria. Com certeza, se José estivesse vivo nesse momento, também a palavra seria para ele um momento de tremenda dor e tristeza. Jesus, em sua crucificação e morte, ele cumpria todas as profecias a respeito do Messias. Nós podemos destacar um versículo somente, lá de Isaías 53, 5, que diz assim: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós, todo o povo de Deus, experimentamos essa salvação poderosa pela fé em Cristo, uma paz que inunda nosso coração, que ultrapassa até mesmo momentos tão difíceis como o que vivemos hoje. Essa paz não vai embora porque as circunstâncias são adversas. Essa paz, ela permanece porque ela vem do Senhor, ela vem da fé em Jesus Cristo e promove salvação para todo aquele que crê. E isso é maravilhoso, irmãos. Mas nós precisamos pensar em um aspecto dessa profecia por Simeão. E aí eu quero me dirigir especialmente às mães. Eu quero que você pense não agora só em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, mas como se ele fosse seu filho. E você está diante do seu filho, naquele momento que Jesus está sendo crucificado, ultrajado, sendo humilhado e tendo o seu corpo sendo furado por uma lança. Irmãos, imaginem, principalmente as mães, imaginem o seu filho diante de você passando por isso. A dor que Maria sentiu naquele momento era uma dor muito grande, uma dor que atravessava a sua alma. E eu tenho certeza que você, mãe, que está me ouvindo, jamais entregaria o seu filho para salvar outras pessoas. E pessoas que não merecem, que na verdade elas merecem condenação, pessoas más, injustas, que cometem toda sorte de pecados. Mas é isso que Deus fez por nós, fez por você. É esse o tamanho do amor de Deus, que não mede esforços para a nossa salvação. Ele entregou e esmagou o seu próprio filho. E agradou a Deus fazer isso, não porque ele é um Deus sádico que gosta de ver o sofrimento, mas é porque era a única forma de salvar as nossas vidas. Se tivesse outra forma, ele faria de outro jeito, mas não havia outra forma. E nós não ficamos, apesar disso mexer com o nosso coração, de pensarmos nessa dor de Cristo e de Maria, nós não ficamos tristes com isso, porque Jesus não está morto, ele não está na cruz. Ele ressurgiu no terceiro dia e hoje está reinando no seu trono celestial. E assim será eternamente. Nós aguardamos a sua volta para que nós vivamos com ele. A mensagem de Natal é uma mensagem de alegria, de esperança. Mas nós não podemos esquecer esse aspecto que aponta para a morte de Cristo, de dor. Que a salvação custou um alto preço para que eu e você a tivéssemos. E mais do que isso, mais do que simplesmente a salvação de vivermos uma escravidão dos pecados nessa vida, mas essa salvação e a ressurreição de Cristo promove para nós, nos dá, nos concede a vida eterna. Uma promessa de vivermos sem dor, sem pecado, sem morte, sem mais tristeza, mais alegria perpétua em todo o tempo, sem nada atrapalhando nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, contemos o Natal, a história. É uma história, nós precisamos contar sim, mas também cantemos o Natal, louvores de adoração ao Salvador. E vivamos o Natal, ou a missão que nós aprendemos através da vida de Jesus, da sua obra, que nós possamos viver essa missão em obediência, de pregar o Evangelho
da salvação em Cristo, por onde nós formos. Essa é a missão da Igreja do Senhor, é anunciar Cristo, o Evangelho, até que Ele venha. E eu espero que nesse Natal que você teve com a sua família, aí na quinta, na sexta, que você tenha adorado o Senhor, lembrado que Ele é o sentido do Natal, de todas as comemorações da nossa vida, porque Ele é a nossa alegria. Que Deus abençoe a sua vida e de sua família. Vamos orar? Pai Santo, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós nos humilhamos aqui, ó Pai, porque diante de tão grande salvação, obra maravilhosa que o Senhor, não só ao entregar o Seu Filho no nosso lugar, mas toda a forma que Ele nasceu e viveu, se humilhando, tudo isso é impressionante demais e nós não compreendemos, porque a nossa mente é extremamente limitada. Mas entendemos, conforme a Tua palavra, que foi pelo Teu grande amor por nós que tudo isso foi feito, sem merecimento de nós, mas é tudo graça do Senhor. Obrigado porque nesse Natal nós exaltamos a Cristo. Nós lembramos mais uma vez e não cansamos de lembrar e louvar o Senhor. E que isso não se torne algo repetitivo das nossas vidas ou simplesmente porque chegou essa data e nós começamos tudo de novo, mas que realmente a alegria do Senhor encha o nosso coração, que a esperança nasça no nosso coração se ainda isso não aconteceu, de que mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de trevas, nós podemos ver a luz de Jesus Cristo brilhar e nossa esperança está nele, somente nele, e a Ele que nós aguardamos, é a Ele que nós dedicamos toda a nossa vida, nossa missão, nosso trabalho, nossos estudos, toda a nossa vida, nossa família pertence ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e ainda nós cremos pela fé que vai fazer e vai se cumprir na vida da Tua igreja. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente fim de ano e início de ano na presença do Senhor.